Olá, quero saudar você com a santa paz do Senhor Jesus. Em um dia tão especial, podemos conversar sobre algo extraordinário da parte do Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas. Então, do meu coração para o seu coração, as minhas saudações e também a pérola que vamos compartilhar com muito carinho. Então, curta, comente e compartilhe. O canal é pequeno, mas os conteúdos são conteúdos de transformação de vidas. Então, estamos indo no caminho certo. E hoje eu quero trazer uma palavra maravilhosa da parte do Senhor, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 9 e alguns versículos que vamos acompanhar. No primeiro versículo, diz assim: a conversão de Saulo no caminho de Damasco. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Olha só, que coisa! O homem que tem poder, que tem autoridade, ele passa a agir de uma maneira que às vezes até pensa que é um Deus, ou um semideus, ou o Senhor que muda tudo o que quer, ou que pode mudar, do jeito que quer mudar. Só que há pessoas que, mesmo agindo de maneira arrogante, cruel, impiedoso, ou seja, qual for a sua causa, o seu propósito, o seu chamado, como um representante, como alguém que precisava colocar uma tal ordem, a suposta seita punindo as pessoas, levando presas, seja qual for a posição que é interpretada ou que é real para aquela pessoa, então existe tanto a questão dele como uma pessoa de muita responsabilidade e confiança, como também existia o lado das pessoas que estavam propagando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, são dois lados aí que a gente consegue entender. Porém, os versos 13 em diante diz assim: E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Olha só, que coisa extraordinária a palavra nos revelando aqui um diálogo entre o Senhor, numa visão, e Ananias. O versículo 17 diz assim: Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. Olha para aí. Já pensou? Um vaso cheio do Espírito Santo? E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Olha só que transformação imediata a partir do momento em que Ananias ele deixou-se ser conduzido pelo Espírito Santo. A gente percebe que a palavra ela transforma vidas. E aqui tem um exemplo muito grande, mas você pode ler todo o capítulo, que você vai entender melhor ainda o porquê de toda essa perseguição. E os primeiros cristãos que estavam evangelizando, falando de Jesus, falando da transformação. E também a gente entende que esse período não foi um período fácil para a igreja primitiva.
A igreja que estava precisando de um grande representante levantado pelo Senhor Jesus, cheio do Espírito Santo. E ali estava um vaso precioso que ia padecer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Então, aquele homem arrogante, aquele homem cujos propósitos e poder que foi lhe dado para punir, para prender, seja homem, mulher, criança, idoso, quem fosse, ele tinha essa autoridade. Foi o mesmo homem que passou por uma transformação, até mesmo do nome, para se tornar um vaso precioso e disposto a morrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E se você for ler toda a história do apóstolo Paulo, vamos ver muitas experiências, muitas coisas que ele passa a transmitir através da palavra, que até hoje somos transformados, impactados pelas palavras dele, a partir do Espírito Santo que estava nele. E hoje não é diferente. A palavra ela é santa e a palavra ela transforma. Porém, eu quero levar você também a uma reflexão. Se Jesus falasse agora com você em uma visão e dissesse para você assim: olha, eu quero que você faça algo, tem um desafio para você. Você aceitaria um desafio do Senhor Jesus, mesmo sem saber qual seria o desafio, qual seria a proposta? Você diria para ele sim? Pensa sobre isso. A segunda pergunta seria: se fosse algo para uma pessoa específica, você também diria sim? Se Jesus dissesse para você assim: olha, você agora vai fazer algo específico por uma pessoa específica, sem dizer também o nome da pessoa. Você diria sim para o Senhor Jesus Cristo? Ou você recusaria? Caso a sua resposta fosse sim novamente, aí ele diria para você assim: tá bom, depois de sua resposta, já que foi sim, aí ele diria: é para você ajudar aquela pessoa que te aborreceu, aquela pessoa que te magoou, aquela pessoa que zombou de você, aquela pessoa que comprou algo a você e não pagou, te prejudicou, aquela pessoa que expôs você ao ridículo, aquela pessoa que criou uma história totalmente falsa, te caluniou, e ela criou muitos males. De repente, ela chegou a prejudicar a tua vida ao ponto até de ter um abalo em relação à tua família, ao cônjuge. Então, assim, seja qual foi o tipo de dano que essa pessoa causou ou vem causando, você aceitaria todas as propostas do Senhor Jesus e chegar até essa pessoa e ajudar essa pessoa? Quando se trata de obedecer ao Senhor, nem sempre vai ser a nossa vontade que vai predominar, não vai. Só se a nossa vontade já estiver alinhada com o plano dele, aí vai predominar sim, porque não vai ser nem nós, vai ser ele em nós. Mas quando renunciamos às nossas próprias vontades, os nossos desejos, ele age através de nós. Já parou para pensar? Ananias, se Ananias, na visão, ele tivesse recusado a obedecer ao Senhor Jesus, certamente outra pessoa seria levantada para esta missão. Mas a gente observa que Saulo de Tarso, ele recebeu de bom grado Ananias, porque Deus já tinha tido também um encontro com ele. E é muito bonito quando percebemos a pessoa que tem confiança no Senhor, porque ele sabia que Saulo era uma ameaça muito grande e poderia também prendê-lo, porque ele era um daqueles que ele chamava de seita, que seguia. Mas a gente percebe que Deus ele trabalha nos corações. Então, você também está disposto a liberar um perdão, a liberar algo da parte do Senhor para alguém que feriu, que te machucou? Pensa sobre isso e reflete sobre esta passagem que acabamos de ler, para que assim a nossa vida ela seja sempre de bênção e seja sempre de glória
para Deus, para exaltar o seu nome. São vasos que transbordam o Espírito Santo de Deus. E quando a gente vê esta passagem, são passagens que transformam nossas vidas. E hoje trago para nós estas 3 perguntas. E as respostas ficam a seu critério. Porém, medita nesta passagem bíblica e você encontrará sim a maneira melhor de responder para o Senhor Jesus. O sim e o sim. Então, é muito bom estar aqui com você. Eu agradeço por este momento. E pare, pense e reflita antes de agir. E sempre que tiver que escolher, escolha sempre Jesus, nunca Barrabás. E vamos orar? Senhor Jesus, neste momento eu apresento cada vida, Senhor. As pessoas que estão com seu coração em sofrimento, as mentes perturbadas, com problemas impossíveis, que às vezes foram geradas por outra pessoa. Senhor, corações que não conseguem perdoar, corações que estão muito machucados, Senhor. Corações que precisam sim de uma cura. E esta cura, muitas vezes, é o perdão. Senhor Jesus, que vidas possam compreender e aceitar este desafio dessas 3 perguntas e que as respostas sejam sempre sim, sim, sim para ti, para que assim também seja liberado na vida de outras pessoas o teu trabalhar. Pai querido, eu te peço sobre a vida de cada pessoa que feriu ou pessoas que foram feridas, para que haja sim a tua bênção, o teu perdão, uma disciplina, uma nova visão, uma nova experiência para ser compartilhada. Pai querido, o Senhor é o Deus que restaura todas as coisas, até vaso quebrado. Pai, venha, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, sobre cada vida, sobre cada pessoa, e que corações sejam curados, que mentes possam hoje refletir e tomar decisões para a honra e glória do teu santo nome, e a cura também nos corações, em nome de Jesus. Amém. Então, é muito bom este momento que estamos aqui orando, e que se você não consegue perdoar, não se condene. Se você não consegue perdoar, reflita sobre esses 3 pontos, volta ao vídeo, vai ler esta passagem bíblica, mas nunca, nunca, nunca abra sua boca e diga: eu prefiro ir para um lugar ruim do que perdoar. Não abra sua boca para dizer isso, para que isso você não esteja decretando o teu futuro, onde Jesus Cristo está de braços abertos para você e você seguindo um outro caminho de acordo com o que você determinou. Então, não abre a sua boca para falar isso, principalmente no momento da ira, tá? Momento da ira, pede licença. Se não der para pedir licença, se afasta, vai para um lugar mais calmo, mais tranquilo. E só abre a boca depois que estiver mais calmo ou mais calma. Porque a nossa boca, quando ela se abre, ela tem precipitações. E às vezes os nossos impulsos emocionais, eles agem por nós, como se estivesse no controle dominando tudo. Então, nem tudo é uma ação espiritual. Às vezes é uma ação biológica, às vezes é uma ação química, às vezes é uma ação do nosso próprio comportamento, o ambiente. Então, existem muitas coisas que também podem alterar a nossa visão, a nossa percepção e o nosso comportamento. Então, cuidado. Cuide de você, cuide da sua saúde e ore a Deus e peça a Deus um novo coração, um coração perdoador, porque tem corações que só vão ser sarados a partir do perdão. Então, não se condene e também não pense que outras pessoas queiram dar uma de bonzinho, porque perdoar é um caminho pessoal. Perdoar é um caminho onde há um aprendizado e o mestre é o Senhor Jesus Cristo. Aprendamos com Ele, praticamos com Ele e nos regozijemos pela saúde na nossa vida, no nosso coração, a partir da liberação deste perdão. E que estejamos sempre unidos ao Senhor Jesus em todo o tempo, porque quando estamos numa situação desta, a palavra diz que as nossas orações não são ouvidas.
Então, cuidado, peça o socorro dele, peça a misericórdia a ele para colocar tudo em prática e peça para que as suas orações sejam ouvidas e atendidas, porque o Senhor Jesus, ele quer transformar vidas. E pare e pense sobre a sua eternidade. Para onde eu quero ir? Com quem eu quero estar na eternidade? Então, não abra a boca e se precipite, mas pense antes de falar e sempre procure uma orientação da parte do Senhor ou através também de alguém que tenha experiência e seja uma pessoa que tenha discernimento da parte do Senhor para lhe orientar. Sempre temos pessoas que sabem mais do que nós. E novamente, escolha sempre Jesus, nunca Barrabás. E agora eu quero também compartilhar com você outra coisa maravilhosa do meu coração para o seu coração. Os Três Viajantes do Tempo, esta obra maravilhosa que causa mudança, transformações em vidas. E a sua vida pode também ser impactada através das mensagens históricas e transformações de vidas, histórias de superações através desta boa leitura. Então, a paz do Senhor esteja sobre você, sobre a sua vida e curando o seu coração. Amém.